pessoal, bom dia. Então vamos para mais uma aula, né, de história sobre governo geral. Então, no livro de história de vocês, página 41 e 42, certo? Então vamos começar a aula. Página 41. Governo geral. Então, o que é governo geral, né? O que foi esse governo geral? Esse governo geral, ele foi criado em vista que o fracasso, né, de quem? Das capitanias hereditárias, né? Então, o rei de Portugal, ele passou, né, a instalar o governo geral em 1549, que aconteceu porque o rei de Portugal, ele não podia, né, tomar de volta as terras, né, doadas aos donatários, né, porque eles não estavam mais tomando conta do jeito que o rei ele queria, né? Aí, entretanto, né, todos os donatários, né, os 15 donatários, eles deveriam obedecer a esse governo geral que ele criou, né, que representava o quê? O próprio rei de Portugal, né, sendo a autoridade máxima na colônia. Então, como as capitanias não deram o resultado que o rei esperava, que todos, né, donatários, né, fizesse com que as capitanias prosperassem, mas somente duas foi que prosperou, né, a de Pernambuco e a de São Vicente, né, que deram lucros ao rei de Portugal, como ele queria, e as outras não. Aí então, em vista disso, né, do fracasso, aí ele fez o quê? Criou um governo geral. E que esse governo geral, eles deveriam o quê? Obedecer quem? A toda a autoridade, quem? A colônia. Quem era da colônia? A colônia máxima? O rei de Portugal. Então, assim, o governo geral, ele foi instalado aonde? Na Bahia, que já ficava, né, no meio das capitanias, né? Salvador, ele foi fundada e aí passou a ser a primeira capital do Brasil. Então, Salvador, né, na Bahia, passou a ser o quê? A primeira capital, né, do Brasil. Então, juntamente com o governador geral, trabalhava para o funcionamento da colônia o ouvidor-mor, certo? Que era responsável pela ordem e pela justiça, o provedor-mor, que era responsável pelo dinheiro, né? E o capitão-mor, que era responsável pela guarda e defesa do nosso território, imagina, né? Então, com a criação do governo, então houve, né, a necessidade de criar mais pessoas para poder auxiliar ao quem? Ao rei de Portugal, né? E aos governadores, né, que iam ficar tomando conta de cada estado. Então, aí, né, todos que viviam, né, na colônia, eles deveriam colaborar com o governo, né, com o governo geral, fazendo o quê? Nos seus quatro principais objetivos, né? Então, eles tinham o objetivo de, para poder ajudar, né, que queriam viver na colônia, teriam que ajudar. Então, os objetivos eram, vamos lá, defender a colônia dos invasores, certo? Então, eles deveriam defender, né, contra a pirataria, que queriam sempre estar invadindo para poder tirar o lucro, né, e contrabandear, combater os indígenas e sua resistência, porque os índios eles não queriam ser escravizados de jeito nenhum, né, e manter o processo de ocupação. Então ele queria continuar a colonização, né, para o Brasil mais adentro e contribuir para a exploração das riquezas da colônia. Então eles tinham que, né, continuar explorando, né, todas as riquezas que aqui no Brasil existiam. Então esses eram os quatro objetivos, né, que todos que viviam na colônia, né, sob a lei, né, do governador geral, eles teriam que colaborar desse jeito, fazendo o quê? Defender a colônia, né? Combater os indígenas, manter o processo de ocupação e contribuir para a exploração e também a riqueza das colônias. Então, esses eram os quatro objetivos que o governo impôs para quem fosse viver na colônia. Aí nós temos aí, né, os três primeiros governadores gerais foram os mais importantes. Então aí nós temos, né, o governo que foi dividido aí, né? Teve o primeiro, o segundo e o terceiro, né, governo, né? Então foram divididos em três governadores. Então, o primeiro governador, né,
Primeiro governador, quem foi? Quem foi, gente? Primeiro governador foi quem? Tomé de Souza, né? O Tomé de Souza, né? Que foi o primeiro governador a chegar à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros, né? E vários trabalhadores, como carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos, médicos. Então, todas essas pessoas vieram com ele para aqui, para a colônia no Brasil. Então, também vieram com eles 6 padres jesuítas, sob a direção, né, do padre Manuel da Nóbrega, né, que deram início ao quê? Ao processo de catequese de quem? Dos índios. Foi eles quem catequizou os índios e deu a educação no Brasil também. Então, foram os primeiros padres, foi quem deu início à educação no Brasil. Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 degradados, homens que haviam cometido alguns crimes. Ó, já começou trazendo bandido para o Brasil. Né? Tinha de cumprir, né, os desterros, ou seja, condenados a viver fora de Portugal. Eles foram expulsos de lá e vieram viver para cá, no Brasil. Então, o governo português, então, mandou-os para viverem aqui na colônia, só que eles teriam que trabalhar muito duro, né? Entre as principais realizações de Tomé de Souza está a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura, né, da cana-de-açúcar, foi ele quem trouxe, né, a cana-de-açúcar aqui para o Brasil, e o início da criação de gado. Então foi com Tomé de Souza que teve início a plantação da cana-de-açúcar e a criação de gado, né? Agora vamos ver agora o segundo governador geral. O segundo governador geral foi em 1553, com Duarte da Costa, né? Ele era substituto de Tomé de Souza, certo? Ele ficou no lugar do primeiro governador, que foi Tomé de Souza, então esse segundo veio substituir o primeiro. Então ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, né, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, ó, que fundou, junto com o Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Ele começava o quê? A história da educação aí no Brasil. Então juntou esses dois padres, né, e deu início à educação brasileira. Então, Duarte da Costa, ele perdeu seu cargo de governador geral por dois motivos, certo, gente? O primeiro, ele não fez um bom governo, certo? Ele não teve, assim, progresso nenhum. E o segundo, o seu filho, ele criou sérios problemas na colônia. Então, ele era o quê? Uma criança, né, problemática. Então, com isso, o governo, né, não surtiu o efeito que o rei de Portugal esperava, né, que conseguissem. Então, o segundo governo teve um grande fracasso. Agora nós vamos, né, para a página 42 e nós vamos falar do terceiro governador geral. Desculpa. Então, em 1558 foi quem? O Mendes Sá, né, o terceiro governador, Mendes Sá, nomeado o novo governador geral em 1558. Ele conseguiu resolver os problemas deixados por quem? Por Duarte da Costa, né, e seu filho, né? Então, com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá, ele combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia, porque no segundo governo, né, Duarte da Costa ele não fez nada para poder, né, mover palha nenhuma para poder expulsar esses invasores. Ele não deu a mínima. Então, com a chegada de Mendes Sá e seu sobrinho, então ele conseguiu, né, expulsar os franceses que haviam se instalado aqui na nossa colônia, no Brasil. Então, após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, né? Ainda temos essa cidade lá de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é atual, né? A nossa atual Rio de Janeiro. Então, durante o seu governo, né? Portugal passou a enviar para a colônia muitos degradados. Assim, Portugal ficava livre, né, de seus criminosos. Imagine, né? Quer dizer, tinha os criminosos lá, mandava para cá, para o nosso Brasil ficar com mais bandidos, porque já tinha, né, os invasores, os piratas, né, que vinham de lá mesmo, né, para piratear aqui. Então, achava que aqui ainda botava mais criminosos, né? Também nessa época intensificou-se, né, o combate aos indígenas,
Então, travaram muitas guerras com os índios. Por quê? Porque eles não aceitavam, né, que eles tomassem posse das terras deles, né? Então, muitos deles foram capturados e vendidos como escravos, certo? Eles eram capturados, eram realizadas, né, por meio de expedições ao interior, né, aquelas expedições ao interior do Brasil, as entradas e as bandeiras. Então, mais adiante a gente vai ver o que é entrada e o que é bandeira. Vamos ter só uma noçãozinha agora, certo? A diferença entre as expedições, que as entradas eram organizadas pelo governador. Então, quem organizava, né, essas entradas de bandeira era financiada por quem? Pelo o governador português. Então, por esse motivo, eles respeitavam, né, o Tratado de Tordesilhas. Se lembra que nas expedições eles não respeitavam, né, invadiam mesmo. E as bandeiras eram organizadas por particulares e eles não respeitavam o tratado. Então, as entradas eram, né, do governo, tudo direitinho, tudo certinho, respeitavam aquele tratado das linhas. Já os bandeirantes, não. Eles não respeitavam, ele passava por cima desse tratado e invadia o Brasil afora. Então, foram os bandeirantes de São Paulo, né, que encontraram a nova riqueza do Brasil, que foi o quê? O ouro. Por quê? Porque eles não ficaram só naquele pedacinho, né, naquela divisão que nós temos, né, do Tratado de Tordesilhas. Ele passou além daquele tratado. Então ele foi mais além, foi para Minas Gerais, né? Então ele descobriu o quê? Descobriu o ouro, né? Daí vamos começar outro assunto que vai ser sobre o ciclo do ouro, né? Que vai ser mais para adiante, certo, pessoal? Então, quando vocês forem responder aí, vocês leiam, certo? Sobre esses três governadores, sobre o que foi o governo geral, né? O que foi criado esse governo geral, né? Foi que em vista das capitanias que deram fracasso geral, né? Então aí ele criou o governo geral. Dentro do governo geral ele criou três governadores para, né, governar, né, as terras que ficaram divididas com o tratado, certo, pessoal? Então, dê uma lidazinha e respondam, certo? Responda as páginas 42 e 43, tá? Tchau.